Bom dia, gente. Graças a Deus, né? Feche os seus olhos um instantinho. Eu queria fazer uma oração junto com você. Repita assim comigo. Senhor Jesus, nós te agradecemos por estarmos aqui nesta manhã de louvor e de adoração. Que o teu Espírito Santo venha nos renovar, nos fortalecer e nos ajudar na nossa caminhada. Meu Deus, que esta manhã seja uma bênção na nossa vida, que haja uma renovação espiritual, em nome de Jesus. Graças a Deus. Dê uma salva de palmas ao Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podem sentar, gente, pode se sentar. Queria cantar com vocês esse hino. Vamos cantar com o nosso coração aberto. Medite na letra da canção, tá? Vamos cantar juntos. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Amém. Você está com a sua Bíblia aí? Segura a Bíblia na sua mão. Pode ficar sentadinho mesmo. Decline sua cabeça um instante. Senhor nosso Deus e Pai, que nesta manhã que nós temos como a principal manhã da semana, porque é a manhã
que abre as portas para a nossa semana. Que o Senhor receba, meu Deus, a nossa vida, o nosso louvor, a nossa adoração, e que o Teu Espírito, meu Pai, venha falar conosco. O que para nós, meu Senhor, é extremamente importante. Que o Senhor oriente o nosso coração, que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor faça com que os nossos pés estejam bem firmados na verdade, porque nós queremos, meu Pai, na nossa caminhada dessa vida, queremos estar seguros, meu Pai, da nossa fé, da verdade, queremos estar seguros, meu Deus, nas promessas do Senhor para a nossa vida. Então, Pai querido e amado, eu te peço em nome do Senhor Jesus, abra o nosso entendimento, meu Pai, e faça com que os olhos da nossa alma possam enxergar aquilo que realmente é importante, meu Pai, realmente necessário para a nossa vida. Por isso, meu Deus, eu te peço, abençoe este culto de louvor, de adoração, esta manhã de edificação e de fé, e que cada uma destas pessoas, meu Deus, possam sair daqui na manhã de hoje abençoadas pelo Teu poder. Pai querido e amado, nós te pedimos, abençoe, orienta e nos dê humildade, meu Deus, para recebermos em nosso coração a Tua palavra, em nome e para a glória do nosso Senhor Jesus. Com os olhos fechados, cante assim: eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Amém, amém, graças a Deus. Eu queria meditar com vocês hoje, pessoal. Coloque para mim o título, por favor. A esperança que vai além desta vida. Muito bem, eu acredito que já seja do conhecimento de vocês que a nossa obreira, a dona Benedita, que é minha sogra, que ela está hospitalizada, né? Ela tem 82 anos, está hospitalizada, o caso dela é grave. Ela teve um problema de diverticulite e suturou a diverticulite, né? E para agravar ainda tem o problema da glicemia, que é alta. Isso complica muito o quadro dela de saúde. E nós estamos orando para que Deus venha abençoar, para que Deus venha curar, amém? Estamos orando por ela, mas também estamos entregando na mão de Deus, para que Deus cumpra a vontade dele. Porque ela já tem 82 anos de idade, né? A gente crê no milagre, por isso que nós estamos orando, mas a gente sabe que tem uma hora que a pessoa vai embora, é ou não é? Nós não podemos impedir que isso aconteça. Então, se não é a hora dela, Deus vai fazer uma obra maravilhosa e vai dar saúde para ela. Se chegou a hora dela, então Deus vai cuidar de recebê-la na glória dele. Porque, apesar de ser obreira, né, e servir a Deus há muitos anos, é uma mulher de Deus, uma mulher que sempre foi fiel a Deus e que a gente crê, né, tem certeza, na verdade, de que o reino de Deus está preparado para recebê-la na hora que Deus determinar que é o momento dela. E é um momento que todos nós vamos também ter que enfrentar, é ou não é? Sim ou não? Até peço que vocês orem por ela, né, também, se você não sabia, então ore pela saúde dela, porque nós estamos orando também, mas deixando sempre na nossa oração. Essa é a nossa vontade, mas que acima da nossa vontade, que se cumpra a vontade do nosso Deus. Amém?
E eu quero aproveitar esse momento para nós falarmos a respeito desse assunto que é tão importante, né? Porque chega um momento na vida da gente que a gente percebe que tudo aquilo que parecia tão importante para nós já não é tão importante, porque nós vamos começar uma nova vida, e nessa nova vida que nós vamos começar, essa vida aqui, ela já não faz tanto sentido assim, né? Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso com vocês, compartilhar um pouquinho desse assunto com vocês. A esperança que vai além desta vida. Pode passar para mim. Antes da gente abrir a Bíblia, que a gente já vai abrir, eu só queria ler com você essa introdução aqui, ó. Vivemos em um mundo onde muitas pessoas baseiam suas esperanças nas coisas temporais. Saúde, sucesso financeiro, relacionamentos e conquistas materiais. No entanto, Paulo, o apóstolo, nos adverte que se a nossa esperança em Cristo estiver restrita apenas às coisas terrenas e passageiras, somos os mais miseráveis dos homens. Isso porque a essência da fé cristã reside em algo muito maior, a promessa da ressurreição em Cristo e da vida eterna. Pode colocar a passagem para mim. Queria que você então abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. Primeiro Coríntios 15, do 1 ao 19. Eu já comentei com vocês em outras oportunidades que a igreja de Corinto, a quem Paulo escreveu essa carta, ela é conhecida como a igreja problemática. Todo tipo de problema aconteceu aqui nessa igreja de Corinto. Todo tipo de problema. E um dos problemas, somando, né, aos problemas que já havia na igreja de Corinto, surgiu mais um problema, que começaram a disseminar dentro da igreja, dentro do grupo, dentro daquela comunidade, que a ressurreição, ela não aconteceria, que aquelas promessas de que Cristo ressuscitou e que, consequentemente, os salvos também iriam ressuscitar, havia um grupo trabalhando dentro da igreja para convencê-los de que a ressurreição, ela não aconteceria, que o homem, ele morreria salvo ou condenado. Morreu salvo, vai para Deus. Se não foi salvo, vai para o inferno. E que a ressurreição nada tinha a ver com isso. O apóstolo Paulo, então, ele veio, né, sabendo da problemática que estava acontecendo na igreja, ele veio e ele se posicionou e ele trouxe uma série de mensagens falando a respeito da ressurreição. E o que eu vou ler com vocês aqui agora é justamente sobre isso, sobre a ressurreição. O título, vocês encontraram aí? Qual que é o título? A ressurreição de Cristo, penhor da nossa ressurreição. Olhe para cá. Você entendeu esse título? A ressurreição de Cristo, o penhor da nossa ressurreição. Pastor, o que é o penhor? Coloque para mim, eu marquei aqui para você poder acompanhar comigo. Penhor, aqui escrito em grego aqui, arrabou. No contexto bíblico, penhor refere-se a um depósito inicial ou uma garantia antecipada que assegura que o restante será entregue posteriormente. Então, biblicamente falando, isso aqui é o sentido da palavra penhor, né? Penhor é algo que antecipado, que é uma garantia de que o restante vai ser entregue posteriormente. Então, pense um pouquinho nisso.
a ressurreição de Cristo é o quê? Pode voltar para mim o texto. A ressurreição de Cristo é o quê? O penhor da nossa ressurreição. Então, quando a gente diz assim, olha, Cristo ressuscitou, é um adiantamento de algo que posteriormente vai acontecer conosco. Então, é uma promessa e uma garantia da nossa ressurreição. Amém? Compreendeu? Então, a morte de Jesus, na verdade, e a ressurreição dele, abriu a porta para a nossa ressurreição. Bom, vamos ler o texto então. Já que você entendeu agora sobre o penhor, vamos ler. Capítulo 15, a partir do versículo 1. Paulo então diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele, pelo evangelho, também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Deixa eu parar um pouquinho, olhe para cá para mim. Você consegue perceber que aqui nas palavras do apóstolo Paulo, ele está dizendo que o evangelho que ele anunciou e que vos salva, né? Que vos salva, se retiverdes a palavra tal como vô-la entreguei. Isso aqui é muito importante, pessoal. Você parar e refletir nisso aqui. Paulo falou o seguinte: olha, eu preguei o evangelho para você, o evangelho que salva, mas salva com uma condição: se vocês retiverdes a palavra tal como vos anunciei. Você vê a importância, pessoal, de nós termos os nossos pés bem firmados na verdade. A nossa fé, a nossa confiança, a nossa crença não pode ser quem sabe, talvez, não é? A nossa confiança na palavra de Deus não pode ser mais ou menos. Por exemplo, eu creio muito nisso aqui. Isso aqui eu já não creio muito. Eu gosto muito disso aqui. Isso aqui eu já não gosto muito. Não. O evangelho que salva, quando nós recebemos ele no nosso coração, nós precisamos recebê-lo na integralidade, com toda a confiança, com toda a fé e com toda a convicção. Por que ele está dizendo isso? Porque ele pregou o evangelho, mas o evangelho estava sendo distorcido dentro da igreja de Corinto, num detalhe que é muito importante, com relação à ressurreição. Amém, pessoal? Então, olha, não permita, não deixe que ninguém distorça a palavra de Deus dentro do seu coração. Porque você pode estar aprendendo o evangelho da forma correta e alguém, em algum momento, chegar para você e tentar confundir você. E essa confusão, pessoal, ela não pode existir. Porque quem crê corretamente, vive corretamente. Se você crê de forma correta, você vai desfrutar daquilo que você está crendo. Mas se você ouvir de forma errada, você não vai desfrutar. Por isso que o apóstolo Paulo diz: o evangelho salva, desde que vocês permaneçam firmes no evangelho. Então nós não podemos ter dúvidas a respeito da nossa fé. Nós precisamos ter certeza a respeito daquilo que a gente crê. Amém? Aí ele diz assim, olha, versículo 3: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. 2 pontos, ele vai dizer o que é: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, falando lá do profeta Isaías, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Deixa eu explicar um pouquinho isso aqui para você. Se você parar e refletir, você vai ter uma noção de que tem um erro aqui no versículo 5. Por quê? Porque Jesus ressuscitou e apareceu a quem? Cefas
que é Simão, que é Pedro, é a mesma pessoa. E depois, a quem? Aos 12. Mas eu pergunto, quando Jesus ressuscitou, eles eram 11 ou eram 12? Por que 11? Porque Judas já havia se suicidado. Sim ou não? Judas que traiu Jesus. Não é verdade? Mas por que aqui está dizendo que ele apareceu a Cefas e depois aos 12? Naquela ocasião, pessoal, aquele grupo de seguidores de Jesus, porque sempre tinha, do lado de Jesus sempre tinha 12. Então, qualquer grupo que se formasse, eles falavam assim, olha lá o grupo dos 12. Se tivesse 3, olha lá o grupo dos 12. Se tivesse 10, olha lá o grupo dos 12. Se tivesse 20, olha lá o grupo dos 12. Então, os 12, esse número 12, ficou quase como um sinônimo de seguidores de Cristo. Na verdade, esses 12 aqui que eles comentam, nem eram os apóstolos totalmente. Porque você vai ver na próxima passagem que eu vou ler, que aí ele apareceu para os apóstolos. Então, qualquer grupo de pessoas que seguia Jesus era chamado grupo dos 12. Mesmo que tivesse 20, era 12. Tivesse 5, era 12. Então, eles tinham quase que, aquilo quase que tornou realmente um sinônimo dos seguidores de Jesus. É só para esclarecer, tá? Aí o versículo 6 diz assim: depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria, não todos, né? Mas a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem, né? Bacana isso aqui, viu? Você vê, Jesus apareceu para aquele grupo inicial, para Simão, para o primeiro grupo. Depois ele ressuscitado, ele apareceu para mais de 500 pessoas. E Paulo fala assim, olha, para você ver que o tempo aqui não é muito longo, porque o apóstolo Paulo se converteu 3 anos depois da ressurreição de Cristo. 3 anos que ele se converteu. E ele diz, olha, muitos daqueles que viram Jesus ressuscitado, a maioria ainda sobrevive. Fazem 3 anos apenas. Alguns já dormem. Então, só para lembrar vocês que a Bíblia, ela não se refere aos salvos como mortos, mas se refere a ele como aqueles que dormem. Por quê? Porque a palavra morte, pessoal, a palavra morte na Bíblia, ela é pesada. É a palavra thanatos em grego, que significa separação eterna de Deus. Então, quando você fala morte, por exemplo, para uma pessoa, que eu sei que é uma palavra que acabou se tornando comum, né, popular, fala morte, mas você vê que a Bíblia ela tem esse cuidado, de quando ela se refere a uma pessoa salva, ele não fala que aquela pessoa morreu, ele fala que aquela pessoa dorme. Você quer ver um exemplo? Vocês se lembram que Jesus, ele tinha assim um carinho muito grande por uma família, que era Marta, Maria e Lázaro. Lázaro adoeceu. Lázaro adoeceu. E Jesus chegou depois para os seus discípulos e falou assim para os discípulos, olha, Lázaro dormiu. Foi assim que Jesus deu a notícia para os discípulos, ó, Lázaro, o nosso amigo Lázaro dormiu. Aí os discípulos falaram assim, se ele dormiu, é melhor não incomodar ele. Aí Jesus falou assim, não, ele morreu. Quer dizer, eles não entendiam esse termo ainda. Então a gente costuma dizer, morreu, mas a palavra morreu não é uma boa palavra. Porque a palavra morreu significa separação eterna de Deus. Então quando você lê na Bíblia que determinadas pessoas dormiram, não é que ela está dormindo, ela realmente partiu dessa vida, mas não como uma separação de Deus, mas como um encontro com Deus. Amém? Sim ou não? Você não gosta de morrer, gosta? Você gosta de morrer? Como você sabe, você nunca morreu? Mas dormir você gosta, não gosta? Sim ou não? Ô pastor, nem fale. Você tem medo de dormir? Porque você sabe que você vai botar a cabeça no travesseiro, vem aquele soninho gostoso, daqui a pouquinho o despertador toca. Dá vontade de jogar ele no chão, não dá? Aí você acorda, é ou não é? Pronto. Quando a Bíblia fala a respeito de dormir, é isso que ela está dizendo. Que você vai fechar os seus olhos por alguns momentos, mas daqui a pouco você vai acordar na glória de Deus. Amém, pessoal?
Então, aquela ideia, né? Sabe aquela ideia de que a pessoa, ela vai partir dessa vida, ela vai entrar num corredor escuro, né? Ela vai andando naquele corredor, aí lá no final do corredor, ela vê uma luzinha e não sei o quê. Né? É a ideia popular que se cria, né? O tipo de um folclore que as pessoas criam, né? Mas na verdade, pessoal, se tem uma coisa que, olha, se tem uma coisa que você não deve se preocupar, se tem algo que você não deve se incomodar, se tem algo que você não deve ter medo, pessoal, é da sua partida dessa vida. Porque para mim, para você, não vai ser morte. Vai ser um pequeno sono. Por quê? Porque todo o caminho da morte, o triste caminho da morte, nós não vamos mais trilhar. Qual é o caminho da morte? Você sabe qual é? O caminho da morte é você morrer, os demônios virem pegar você, levarem para o inferno, lá no inferno ficar esperando o juízo final, no dia do juízo final ressuscitar, porque todos irão ressuscitar, uns para a vida eterna, outros para o sofrimento eterno, ressuscitar, ir até o trono de Deus para o juízo, e aí ser lançado no lago de fogo e enxofre, que a Bíblia chama de segunda morte. Esse é o caminho da morte. Mas eu pergunto, nós vamos trilhar esse caminho? Mesmo porque nós não somos mais chamados de mortos, mas apenas que estamos dormindo. Por quê? Porque todo o caminho da morte, quem fez? Quem trilhou o caminho da morte para nós? Quem sofreu por nós? Quem foi punido no nosso lugar? Quem desceu ao abismo? Quem ressuscitou? Então Jesus, ele fez todo o nosso caminho da morte. Ele pagou o preço da nossa condenação e nos salvou. Para quê? Para que quando chegar o nosso momento e nós fecharmos os olhos pela última vez, nós vamos imediatamente nos encontrar com Deus na sua glória. Os anjos virão nos buscar, o céu vai se abrir e nós vamos nos encontrar com Ele. Amém? Só para a gente ilustrar, lembrando novamente a passagem lá de Estevão, né? Lá em Atos capítulo 7, versículo 54, que diz o quê? Que no momento que o discípulo de Jesus, chamado Estevão, ele estava sendo apedrejado, o que aconteceu? Ele abriu os olhos, olhou para o alto, o que ele viu? Ele viu os céus abertos, ele viu a glória de Deus e Jesus à direita do Pai. Foi essa a visão que ele teve. E essa é a visão que nós vamos ter. No momento da nossa partida, nós não vamos ver coisas ruins. Pelo contrário. No momento da nossa partida, os céus começam a se abrir. O que é espiritual vai se descortinar diante dos nossos olhos para nós enxergarmos a eternidade, que é para onde nós vamos. Você pode ter certeza, pessoal. Pode ter certeza. Onde você estiver, no dia da sua partida, ou da morte, como a gente costuma dizer, você pode ter certeza de uma coisa. No momento da sua partida, você já vai começar a perceber para onde você vai. E se alguém tentar segurar você, você vai falar assim, me solta. Por quê? Porque você vai perceber que para onde você vai é muito melhor do que onde você está. Então, para Deus é preciosa, a Bíblia diz, a morte dos seus santos. Deus aguarda a gente. Deus está aguardando a gente. Vai ser um momento de extrema felicidade, tanto para Deus como para nós, a nossa partida. Que a Bíblia não chama de morte, mas chama de dormiu. Amém? Dormiu. Então, um dia nós vamos dormir. Amém, pessoal? Nós vamos dormir. Nós vamos morrer? Por que nós não vamos morrer? Porque Jesus já morreu a nossa morte. Nós já passamos da morte para a vida. Então, o que nós aguardamos é isso. O que nós aguardamos é isso. No momento da nossa partida, enxergar, encontrar diante de nós a glória de Deus. Mas isso é para todas as pessoas? Infelizmente não. Para quem é essa promessa? Para aqueles que receberam Jesus como Senhor, Salvador. Receberam o Evangelho e perseveraram no Evangelho. Receberam a verdade e permaneceram na verdade, do jeito que é a verdade. Não tentando dar jeitinho na verdade. A verdade do jeito que a verdade é. Amém? Nós estamos falando de perfeição? Sim e não. Sim e não. Nós estamos falando da perfeição de Cristo, mas das nossas
imperfeições. Porque a nossa salvação, ela não se dá por quem nós somos. A nossa salvação, ela se dá por quem nós cremos. E quem nós cremos? Cremos que Jesus morreu pelos nossos pecados, pagou o preço da nossa condenação. É ou não é? Ressuscitou e com a ressurreição dele, deixou o penhor. Deixou um penhor. A minha ressurreição é a garantia da ressurreição de vocês. Diga graças a Deus. Amém? Bom, aí diz assim, olha. Versículo 7 agora, né? Que ele falou que alguns já dormem. Versículo 7 diz assim: depois foi visto por Tiago, que era um dos apóstolos, mais tarde, por quem? Por todos os apóstolos. Você percebe aqui? Deu para perceber agora, pessoal? Que aqueles 12 que ele falou aqui inicialmente, não tinha a ver com todos os apóstolos. Eram 12, era um grupo, era um número de pessoas que estavam ali. Mas depois ele apareceu para 500 e por último ele aparece para todos os apóstolos. Aí ele apareceu a todos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora do tempo. Por que Paulo fala dessa forma? Porque ele conheceu Jesus, ele viu Jesus, 3 anos depois da ressurreição de Jesus, quando Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco, e depois entregou a ele o evangelho da graça, que é o maior apóstolo do Novo Testamento. Então, quem pregou o evangelho para Paulo, não foi Jesus, não foi Jesus filho de Maria. Quem pregou o evangelho para Paulo não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João. Quem pregou o evangelho para Paulo, quem foi? Foi Jesus pessoalmente, quando ele foi arrebatado até o 3º céu e lá ele recebeu o evangelho de Jesus. E aí ele fala: eu não sou digno de ser apóstolo, porque eu fui um perseguidor da igreja. Um apóstolo como que nascido fora do tempo. Aí ele diz assim, olha, versículo 9: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu, ou sejam eles, os demais apóstolos, assim pregamos e assim crestes. Por isso, pessoal, firme a sua fé na palavra. Não firma a sua fé na religião, não. Não firma a sua fé no pastor da igreja, não. Por quê, pessoal? Porque as palavras, a palavra da igreja, a palavra do homem, a palavra do pastor, pode não ser a palavra de Deus. Firme a sua fé na palavra de Deus, nos ensino do nosso Senhor Jesus e dos seus apóstolos. É nisso que você tem que estar seguro. Se eu falar alguma coisa, se eu anunciar algo, e você perceber que aquilo que eu estou anunciando não está de acordo com o quê? Não creia e nem pratique. Não creia e nem pratique. Porque você não vai ser honrado se você confiar na palavra do teu pastor. Você vai ser honrado se você confiar na palavra de quem? De Deus, anunciada pelo Senhor Jesus e pelos seus apóstolos. Você não precisa acreditar e nem fazer nada do que eu digo, a não ser que eu esteja pregando realmente o quê? O quê? E como que você sabe que eu estou pregando? Como que você sabe que tudo que eu estou falando aqui para vocês hoje está na palavra de Deus? Por que você sabe? Porque você tem a palavra na sua mão, aí é só você comparar, é só você meditar, é só você refletir. E aí você não vai ser enganado pelo pastor. Agora, se você não lê, o que acontece? Eu posso estar enganando você. Por isso que eu faço questão, se você tem uma Bíblia, a não ser que você não tenha Bíblia. E aí a gente providencia uma para você. Mas se você tem a Bíblia, faz o quê? Traz. Traz e acompanha. Traz e acompanha. Porque a sua fé tem que estar firmada nessa verdade aqui. Amém? Entenderam sim ou não? Versículo 12. Aí ele começa a dizer o seguinte: ora, se é corrente pregar-se
que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, como dizem, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado, quer dizer, temos anunciado com veemência, né? Temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, o qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Você está entendendo o que ele está dizendo aqui? Sim ou não? Ele está dizendo assim, ó, se Cristo não ressuscitou como estão dizendo, então nós estamos asseverando contra Deus, porque nós falamos que Deus ressuscitou, e se Ele não ressuscitou, então eu estou blasfemando contra Deus, se de fato Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, o que Ele disse mais? A nossa esperança é vã, e a nossa fé é vã. Aí diz assim, versículo 16, vamos ler o 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa, e ainda permaneceis nos vossos. Você sabe por que ele disse isso aqui? Você sabe por que ele falou isso aqui? Porque quando Jesus morreu, lá na cruz, a Bíblia diz que Ele pegou todos os nossos pecados e carregou com Ele. Todos os nossos pecados Jesus levou com Ele. E foi punido. Jesus foi punido pelos pecados que estavam sobre Ele, que não era dele, mas era, porque a lei de Deus não exigia a punição do pecado. Jesus estava assumindo a punição no nosso lugar. Pegou todos os nossos pecados e carregou sobre Ele. Mas Ele cometeu pecado? Sim ou não? Não. Então, como Ele não tinha pecado, Ele entregou o Espírito dEle, né? Por isso que a Bíblia fala que Jesus na cruz entregou o seu Espírito para a morte. Porque Ele não precisava morrer, porque Ele não pecou. O salário do pecado é a morte, Ele não pecou, então não precisava morrer. Mas Ele morreu espontaneamente por nós. Aí Ele desce até, a Bíblia fala, os lugares mais profundos da terra, até o inferno, o lugar dos mortos. E Ele ficou lá, da sexta, sábado e domingo de manhã, Jesus ressuscitou. Sim ou não? Se Jesus tivesse cometido um pecado, durante os 33 anos de vida, Ele não teria ressuscitado. Não teria. E os nossos pecados também não teriam sido perdoados, porque a oferta dele pelo pecado não teria sido perfeita. Então, a ressurreição de Jesus mostra duas coisas: que Ele não tinha pecado e que a oferta dele por nós foi aceita por Deus. Tanto que Ele chegou lá, imagina só, o salário do pecado é a morte, e morte eterna, aquilo que eu falei para vocês, separação eterna de Deus. Aí Jesus chega lá no inferno, com todos os nossos pecados, só que Ele não tem pecado nenhum. Então, um justo está morrendo pelos pecadores. Então Ele entrega os nossos pecados, a vida dele foi o pagamento pelos nossos pecados, e aí Deus ressuscita Jesus. Então quando Jesus ressuscita, mostra, Ele não tinha pecado, e a oferta dele pelos nossos pecados foi aceita. Por isso que hoje, quando você diz assim, olha, eu recebo Jesus como meu Salvador, todos os nossos pecados estão cancelados, redimidos, porque alguém já morreu por eles. Alguém já pagou o preço pelos nossos pecados. Por isso tem uma coisa que o cristão não carrega no coração dele, é aquele pensamento: poxa, eu entreguei minha vida para Jesus, eu entreguei minha vida para Deus. Vem cá, mas e as coisas erradas que eu fiz no passado, hein? Será que não vão pesar no dia do juízo final? O que você acha? Obviamente que não, porque alguém já pagou o preço. O que tinha que ser feito pelos pecados que nós cometemos, Jesus já fez quando entregou a vida dele por nós. Diga graças a Deus. Amém? Aí diz assim, olha, qual versículo? 18, né? Olha que bacana isso aqui para terminar.
E ainda mais, os que dormiram em Cristo, o quê? Pereceram. Quer dizer, aquelas pessoas que morreram assim, dizendo assim, ó, poxa, fulano dormiu em Cristo, mas se não tem ressurreição, o que ele fala aqui? Pereceram. Quer dizer, acabou. Não tem esperança nenhuma. Aqueles que morreram em Cristo, se as pessoas não creem na ressurreição, então servir a Deus e partir dessa vida com Deus, é tudo em vão. Esse é o raciocínio que Paulo está tentando trazer para a igreja, né? E o versículo 19, ele fala assim, olha, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas ao quê? A esta vida, somos os mais infelizes dos homens. Não é forte o que ele diz aqui? Se a nossa esperança em Cristo está limitada apenas a essa vida aqui, nós somos os mais infelizes dos homens. Amém? Lê comigo aqui no telão. Lê comigo aqui. Paulo diz que se a nossa esperança em Cristo fosse apenas para esta vida, seríamos os mais infelizes dos homens. Isso se deve ao fato de que tudo o que é terreno é temporário e inseguro. O mundo oferece esperanças que, cedo ou tarde, se revelam passageiras. Saúde que se deteriora, riquezas que podem ser perdidas e relacionamentos que podem acabar. Nada deste mundo é eterno ou capaz de satisfazer completamente o anseio da nossa alma. O apóstolo João também aborda essa questão ao dizer: o mundo passa, bem como seus prazeres ou concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2,17. Devemos lembrar que, embora Deus nos abençoe nessa vida, essas bênçãos são parciais e passageiras. Colocar nossa esperança apenas no que é terreno nos tornaria vulneráveis à decepção. Amém, pessoal? Então, o que Paulo está dizendo aqui? Olha, Deus nos abençoa aqui, sim ou não? E nós buscamos essas bênçãos de Deus, nós buscamos essas promessas de Deus para a nossa vida, sim ou não? Por exemplo, nós oramos pela saúde, não é verdade? Oramos, por exemplo, pela sua vida profissional, pela sua vida financeira, é ou não é? Se você vem na igreja segunda-feira, nós estamos fazendo oração segunda-feira pela vida profissional, pela vida financeira, para Deus abençoar os seus negócios. Amém, pessoal? Estamos orando aqui em cima do altar. Estamos trazendo o povo aqui em cima do altar e estamos aqui clamando a Deus, pedindo a Deus sabedoria para nós podermos ter uma vida de sucesso. Estamos orando. E Deus tem abençoado. Amém? Deus tem abençoado. Quarta-feira nós estamos aqui no estudo bíblico, 7h30, orando pelo fortalecimento da fé. Sexta-feira a gente passa pelo corredor das orações, a oração ao pé da cruz, orando pela libertação, pela cura, pela família, orando pela sua vitória diante das lutas espirituais. Estamos aqui orando. Amém, pessoal? Domingo estamos aqui, buscando a presença do Espírito Santo. E Deus vai abençoando a nossa vida. Amém? Deus vai abençoando. Mas eu pergunto, é só isso? Sim ou não? Não. Porque se a nossa esperança em Cristo for apenas para as coisas dessa vida, então nós somos os mais infelizes dos homens. Porque quantas coisas nós abrimos mão nessa vida para agradar a Deus? Se não tem nada depois dessa vida, então nós somos os mais infelizes dos homens. Porque o mundo, ele procura aproveitar ao máximo a vida, fazendo um monte de coisa que não agrada a Deus. A gente não. Nós temos uma vida regrada, nós temos uma vida centrada na palavra de Deus. A gente às vezes abre mão de muitas coisas dessa vida para agradar quem? Porque nós pensamos na nossa eternidade. Sim ou não? Agora, se não tem nada depois da morte, se não há nada depois da morte, então nós somos os mais infelizes dos homens. Porque não aproveitamos nem essa vida e também não aproveitamos de uma outra vida que não existe. Agora, se existe uma vida após essa vida, amém, pessoal? Se existe uma vida após essa vida, então as coisas mudam de figura. Porque nós estamos hoje investindo não nessa vida, nós estamos investindo na vida
eterna. Sim ou não? Tem gente que vai dizer assim para você: fulano, você fica perdendo o seu tempo com esse negócio de Bíblia, de oração, de ir na igreja. A gente morre e depois não tem mais nada não. Não tem mais nada. Acabou, morreu, acabou. Vira terra de novo, acabou, desaparece. Qual que é a resposta? Qual que é a resposta? A resposta é a seguinte: fulano, vamos supor que você esteja dizendo a verdade. Vamos supor que não tenha nada depois dessa vida. Eu não perdi muita coisa. Não perdi muita coisa. Entreguei minha vida para Jesus, procurei ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas não creio que eu tenha perdido grande coisa não. Porque tem muita gente por aí que vive curtindo esse mundo, se mata, se suicida, vive em depressão, é ou não é? Vive chorando. Então, não acredito que eu tenha perdido tanta coisa assim. É ou não é? Só que se eu tiver certo, fulano, você vai perder grande coisa. Se você tiver certo, eu não perdi muito. Mas se eu tiver certo, você perdeu. Amém, pessoal? É isso que o apóstolo Paulo está tentando mostrar aqui. É isso que ele está tentando mostrar. Amém? Aí diz assim, ó: nossa verdadeira esperança é eterna e se encontra em Cristo, que nos promete algo além deste mundo. Acabou? Vocês entenderam? Então, o que Jesus promete para a gente? Apenas as coisas dessa vida? Ou algo superior a essa vida? Jesus curou? Sim ou não? Por exemplo, Jesus curou o cego? Sim ou não? O que aconteceu com o cego depois? Depois o cego morreu. Lázaro estava doente. Jesus foi até o túmulo de Lázaro, mandou tirar a pedra, ele estava morto há 4 dias, sepultado há 4 dias, estava cheirando mal. Jesus falou assim: tira a pedra, Lázaro, vem para fora. Lázaro ressuscitou. Onde está Lázaro hoje? Lázaro morreu, ou dormiu, como Jesus falou. Sim ou não? Então, Jesus prosperou. Lembra quando foram cobrar o imposto de Jesus? Ele mandou Pedro jogar um anzol e pescar, e o primeiro peixe que ele pegasse, tirasse uma moeda da boca do peixe e pagasse o imposto por ele e por Pedro? Sim ou não? Jesus fez milagre. Jesus multiplicou pão e peixe? Sim ou não? Quantos milagres Jesus fez? Mas eu pergunto para você, todas essas pessoas que foram abençoadas por Jesus, o que aconteceu com elas? Dormiram. Algumas se perderam, como o caso de Judas. Mas muitas também foram salvas. Onde elas estão agora? Elas estão agora num lugar chamado paraíso. E onde elas estão? Elas nem se lembram mais do que aconteceu lá atrás. Porque aquilo que aconteceu com elas nesse mundo, e que pareceu tão importante naquele momento, diante da realidade que elas vivem hoje, aquilo não significa nada. Por exemplo, eu imagino que você deve gostar da sua casa. Ai, meu Deus. Só faltava essa agora. Você gosta da sua casa? Seu carro? Quem tem, né? Seu carro? Sim ou não? Você gosta de passear? Você gosta de dar uma volta na pracinha? Você gosta de ir na praia? Você gosta de viajar? A gente gosta de um monte de coisa. Sim ou não? Não gosta? A gente gosta, um monte de coisa. Mas olha, pessoal, quando a gente for embora daqui, essas coisas que nós julgamos ser tão importantes, nós vamos descobrir que não valem nada. Não é que não vale nada, não vamos exagerar. Tem o seu valor. Para nós é importante aqui. Sim ou não? Nossa família é importante, nossa casa é importante, nosso estudo é importante. Tem muita coisa que é importante aqui. Mas para onde nós vamos, pessoal, vai ser tão pequenininho. Tão pequenininho. Até o nosso corpo que a gente cuida tanto, é ou não é verdade? Nosso corpo que a gente toma banho todo dia, é ou não é verdade? Olha, eles me assustam tanto, Walter, esse povo. Não sentiu, olha, ele não sentiu firmeza, ele falou. A gente toma banho, né?
pratica esporte para manter o corpo em dia, e faz escova dente, e tal. É ou não é verdade? Só que é triste porque tudo que você faz pelo seu corpo, cada dia que você olha no espelho, você fala assim, você está me traindo, viu? Eu cuido tanto de você e olha que situação que você está me deixando. É ou não é? Sim ou não? Puxa daqui, puxa dali, puxa para cima, puxa aqui, bota silicone, e faz um monte de coisa. Vai. É ou não é? Sim ou não? É, o famoso maracujá de gaveta. Até isso, pessoal, que a gente cuida tanto, nós vamos descobrir que não tinha muito valor. Por quê? Porque na ressurreição dos mortos, o nosso novo corpo, ele é incorruptível. Sabe o que é incorruptível? Não adoece e não envelhece. Lembra quando você tinha 21 anos de idade? Lembra? Espera aí, pastor, eu vou fazer um exercício mental agora forte aqui. Tenta lembrar aí, você tinha 21 anos de idade, que era o auge da sua idade, era o auge da sua juventude. Sim ou não? Esse vai ser você eterno. Esse vai ser você. Porque nós nascemos, vamos crescendo, mas por causa do pecado a gente começa a envelhecer e morre. Então o envelhecer e o morrer é culpa de Adão e Eva. É culpa de Adão e Eva, porque o nosso corpo é corruptível. Mas, na eternidade, quando nós recebemos o nosso novo corpo na ressurreição, então nós nunca mais vamos conhecer o que é velhice. Não haverá velhos, não terá ruga. Amém, pessoal? Nós vamos ser eternamente fortes e jovens. Aí você vai falar assim, aquele corpinho deu trabalho, viu? Aquele lá não foi fácil, viu? Cuidava e ele ia desbarrancando. Cuidava. Ô bichinho triste. Mas é o pecado. Mas o novo corpo não. Por quê? Você vê, Jesus, ele foi sepultado, não foi? Aí ele ressuscita ao terceiro dia. Quando Maria Madalena, que era discípula de Jesus, encontrou ele no túmulo, sabe o que ela falou para ele? Falou assim, Senhor, se o Senhor escondeu o corpo do meu Senhor, devolve por favor. Onde o Senhor colocou o corpo dele? Ela estava diante de Jesus e não sabia que era Jesus. E ela conhecia bem Jesus. Por quê? Havia acontecido algo no corpo de Jesus que fez com que Maria Madalena não o reconhecesse. Tanto que quando ele chegou na casa onde os discípulos estavam, Tomé falou o quê? Eu não acredito que é ele não. Aí ele falou o quê? Vê minha mão aqui, ó. Toca aqui do meu lado, onde foi perfurado para você ver. Só que ele não era mais a mesma pessoa. E com um detalhe, pessoal. Jesus estava em algum lugar, os discípulos estavam trancados em casa com medo de serem presos. Jesus aparece no meio deles, ressuscitado. Aí Jesus falou assim, Pai seja convosco. Acabou aquela reuniãozinha ali, Jesus foi encontrado numa outra cidade, logo depois. Quer dizer, o corpo de Jesus, além de ser um corpo jovem e restaurado, não estava mais sujeito nem ao tempo, nem ao espaço. Ele conseguia se transportar de um lugar para o outro, sem depender de táxi, de Uber, de essas coisas todas. Porque é o corpo glorificado, o corpo que não está sujeito a essa matéria. Então, nós vamos ter uma surpresa, pessoal. Nós vamos ter uma surpresa tão grande quando acontecer a ressurreição, que você vai descobrir como esse mundo que a gente vivia aqui era pobre, era infeliz, era triste, era fútil, era decadente. Porque esse mundo aqui, sabe o que esse mundo reflete, pessoal? Esse mundo que a gente acha ele maravilhoso, você sabe o que ele reflete? Ele reflete a decadência humana por causa do pecado. Esse mundo aqui, ele transmite a corrupção do homem, que começou lá no paraíso. O que Deus pretendia para esse mundo não é nada do que nós estamos vendo aqui hoje. Nada. Porque o que Deus pretendia para esse mundo era algo maravilhoso. Mas Ele vai retomar isso ainda, quando nós tivermos o nosso novo corpo, na ressurreição. Amém? Compreende, pessoal? Então, qual é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje aqui, falando sobre tudo isso, pessoal? Eu sei que a vida aqui para nós, ela tem o seu valor. Sim ou não? Todos nós viemos aqui nesse mundo com uma missão. E você sabe qual é a missão, pessoal? Você sabe qual é? Encontrar a chave da eternidade. Você veio a esse mundo, você está aqui por um objetivo. Para você conhecer aquele que vai te levar para a eternidade.
Por isso que você está aqui. Se você nessa vida aqui teve tudo, você conseguiu tudo. Carro, casa, sítio, chácara, viagem, você conseguiu tudo. Mas você não encontrou o caminho da eternidade. Você não encontrou nada. Absolutamente nada. Mas se você veio a esse mundo e encontrou o teu Salvador, você encontrou o mais importante, porque Ele é o que abre a porta da eternidade para nós. Ele disse: eu sou o caminho, verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai se não for por mim. Você encontrou Jesus? Quem já encontrou Jesus? Tem gente também assim, ó. Encontrou ou não encontrou, pessoal? Pastor, eu encontrei Jesus. Então você encontrou a vida eterna. Não tem nada a ver com você, tem a ver com quem você encontrou. Amém, pessoal? E que hoje você vive para Ele. Então, quando nós falamos a respeito da nossa partida dessa vida, a tristeza não é para quem vai, não. A tristeza é para quem fica. Amém, pessoal? Se eu for embora, primeiro que a minha esposa, a tristeza não vai ser minha. Vai ser dela. Espero, né? Cadê ela? Estou nessa fé, né? Olha lá. Eu estou nessa fé, né? Porque de repente, a hora que eu vou embora, ela fala assim: vai tarde, meu filho, vai tarde. Ô fardo pesado. Você entende, pessoal? Sim ou não? Então, quando chega a hora da nossa partida, pessoal, com Jesus, pense numa coisa. Eu fui embora com Jesus, eu fui para o melhor ou para o pior? Melhor. Se a minha esposa foi embora com Jesus, ela foi para o melhor ou para o pior? Para o melhor. Entenda, pessoal, que para quem aceitou Jesus, para quem recebeu Jesus, o que tem depois disso aqui, pessoal, é infinitamente melhor do que tem aqui. Amém? Então, tenha isso como consolo no seu coração, porque roubar das pessoas a esperança da vida eterna é roubar o sentido da vida das pessoas. A salvação, a ressurreição, ela não pode ser questionada. Jesus é o penhor dessa salvação, Ele é a garantia dessa salvação. Quando Ele ressuscita, é como se Ele falasse assim para vocês: estão vendo, pessoal, a morte não é o fim de vocês, não. Pelo contrário, a morte é o começo da verdadeira vida. É isso que tem que consolar o teu coração, é isso que tem que manter o teu coração aceso. Não a preocupação com a morte em si, a sua morte, a morte de alguém, mas se preocupar com a vida que vem depois dessa vida, que ela é eterna. Diga graças a Deus. Aonde não haverá nem dor, nem tristeza, nem choro, nem pranto, nem luto. É o reino eterno de Deus. Por um motivo, porque você encontrou o teu Salvador. Graças a Deus por isso. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus. Amém. Graças a Deus. Fique de pé para nós orarmos. Fique de pé. Muito bem. Então, olha, vamos orar por todos, vamos orar pelos doentes, vamos orar pela minha sogra, né? Pela nossa obreira. Vamos orar por todos. Vamos pedir que Deus abençoe. Amém? Mas saiba de uma coisa, pessoal. Preciosa é para Deus a morte dos seus santos. Quando uma pessoa salva, ela parte dessa vida, o céu se reúne para receber essa pessoa. Porque todo o sacrifício de Deus e de Jesus foi para esse momento, para que nós pudéssemos chegar lá. Porque sem Ele, ninguém chega lá. Se você não é batizado nas águas, se batize. Não fica remindo o tempo não, pessoal, perdendo o tempo não. As coisas acontecem de uma hora para outra. Entrega a sua vida para Jesus. Procura viver longe do pecado, procura andar na presença de Deus. Procura vir na igreja para se fortalecer. Tem culto segunda, quarta, sexta, domingo. Vem na igreja todo dia se você puder, você não vai perder nada não. Porque quanto mais você se envolver com as coisas de Deus, mais forte você vai ficar e mais força você vai ter para caminhar. Se você fica naquela lá, eu vou na igreja uma vez por semana, você vai acabar ficando fraco. E se você fica fraco, você pode jogar tudo isso fora de uma hora para outra. Não deixa, pessoal. Se apega com Deus, se fortaleça em Deus. Não fique iludido com essa vida, não. Fique iludido, não. Cuida dela. Cuida dela com zelo. Mas não fique iludido com ela, não, porque ela é passageira. Cuida da tua vida eterna. O que você puder fazer para investir na tua eternidade, faça. Faça. Você não vai perder. Hoje você não vai entender isso. Um dia você vai entender. Amém? Certo? Entenderam? Senta de novo. Vamos cantar essa música? Vamos cantar? Vamos cantar sentadinho, para a gente terminar. Pode sentar. Depois a gente ora. Vamos cantar.
Canta de coração aberto, com alegria, uma vez que você crê na sua salvação. Cante assim, ó. Quando os meus olhos se fecharem e o meu corpo na terra for morar, quando os anjos me levarem, Vamos lá, cante de coração, gente. e minha alma daqui se transladar, com Jesus eu vou sonhar. Sim, quando adormecer, no céu vou acordar. Com Jesus eu vou sonhar. Sim, quando adormecer, no céu vou acordar. Quando romperem-se os laços que me prendem à vida terrena, eu voarei pelos espaços, pelos braços do Rei Celestial. Com Jesus eu vou sonhar. Sim, quando adormecer, no céu vou acordar. Com Jesus eu vou sonhar. Sim, quando adormecer, no céu vou acordar. Quando os símbolos sublimes do coral entre os anjos eu ouvir, eu hei de ver pra todo sempre quão feliz há de ser o meu porvir. Com Jesus eu vou sonhar. Sim, quando adormecer, no céu vou acordar. Com Jesus eu vou sonhar. Sim, quando adormecer, no céu vou acordar. Amém. Fique de pé agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu sei que para nós pensar numa vida depois dessa vida é difícil, porque nós estamos vivendo pela fé na Tua palavra. Mas eu sei, meu Pai, que nada do que está escrito na Tua palavra vai passar sem que se cumpra. E eu sei, meu Deus, que nós estamos aqui por pouco tempo. Alguns têm talvez um dia, um ano, 10 anos, 20 anos, mas uma hora a gente vai embora. E nos alegra saber, meu Pai, que o que nos aguarda lá do outro lado é muito melhor do que a vida aqui. Porque aqui nessa vida, meu Pai, nós temos momentos de alegria, temos momentos de felicidade, graças a Deus por isso. Mas também tem tanta injustiça, meu Deus, tanta maldade, tanto sofrimento, meu Deus.
Se por um lado, meu Deus, nós temos aqui coisas que alegram a gente, mas tem tantas que nos entristecem, meu Pai. E uma das coisas que nos entristecem muito, meu Deus, é quando a gente vê partir alguém que a gente ama. É muito difícil, meu Deus. Não para eles que vão, mas para a gente que fica. Senhor, mas não deixa nós perdermos a visão correta de que aquelas pessoas, meu Pai, da nossa família, os nossos amigos, pessoas, meu Pai, que foram salvas e partiram, que o que venha confortar o nosso coração, meu Pai, é saber que ela está contigo, que na hora da partida, na hora em que ela dormiu, os anjos vieram e a conduziram para a eternidade. Ah, meu Senhor, que o Teu Espírito Santo, meu Deus, venha revelar essa verdade ao coração da Tua igreja. Que o Teu Espírito, meu Pai, venha mostrar a estas pessoas na manhã de hoje o verdadeiro sentido da vida, a verdadeira razão da vida, o verdadeiro valor da vida. Porque o valor da vida, meu Pai, não está nas coisas materiais. Muitas vezes o diabo, ele até usa as coisas dessa vida para nos entreter, como um chacoalho que fica entretendo aquela criancinha no berço, para tirar a nossa atenção, para tirar o nosso foco e para nos afastar do Senhor. Ah, meu Pai, que nada nesse mundo, meu Deus, venha tomar o lugar do Senhor na nossa vida. Que nada nessa terra, meu Pai, venha ocupar o primeiro lugar no nosso coração. Não, meu Pai, pelo contrário, que a cada dia, que a cada momento, meu Deus, a gente entenda o valor da nossa salvação, o valor da nossa comunhão contigo, meu Pai. Porque muitos daqueles que hoje zombam, desprezam, falam mal, amanhã terão que encarar a mesma realidade. Amanhã terão que enfrentar essa verdade. Porque ninguém vai ficar aqui para sempre. Então, Senhor, eu te peço nesta manhã, revela a cada coração, a cada vida, meu Deus, a esperança da vida eterna. Ó Espírito Santo, eu te peço que o Senhor nesta manhã envolva a tua igreja, envolva o teu povo, Senhor. Que nesta manhã, Espírito Santo, essas pessoas sejam abraçadas pelo Senhor e que possam elas, meu Pai, receber a sabedoria do alto que nos mostra, meu Pai, a futilidade desta vida e a preciosidade da vida eterna. Senhor, não deixa que as coisas desta vida, as ilusões desta vida nos afastem do Senhor. Ah, meu Pai, prepara-nos, Senhor. Prepara-nos, prepara a nossa família, salva a nossa família, meu Pai, que a nossa família se converta, que a nossa família se batize nas águas, que a nossa família se volte para o Senhor, que a nossa família ande na Tua presença, meu Pai, que a nossa família também esteja preparada para esse grande dia, o dia, meu Pai, da nossa partida para a eternidade. Que seja, meu Pai, ao mesmo tempo um momento triste para nós, mas seja também um momento de grande felicidade, por sabermos, meu Pai, que aqueles que estão em Ti, meu Deus, já passaram da morte para a vida, e o que lhes aguarda, meu Pai, é a eternidade. Ó, meu Senhor, faça com que o coração de cada pessoa aqui nesta manhã receba, meu Deus, a revelação desta verdade. Espírito Santo, que cada pessoa aqui nesta manhã, meu Senhor, sejam tocadas pelo Teu poder, e que dentro delas, meu Pai, nasça essa consciência
consciência, meu Pai, que ninguém vai tirar dela, essa certeza que ninguém vai roubar dela. Oh meu Deus, em nome de Jesus, que esta pessoa, meu Deus, ela venha nesta manhã enxergar, meu Pai, o que o Senhor tem preparado para ela na eternidade. Oh meu Deus, não deixa nós vivermos iludidos, não deixa, meu Pai, nós vivermos enganados. Oh Espírito Santo, eu te peço, abraça o teu povo, envolva o teu povo, meu Deus, nesta manhã, e que a salvação seja a nossa maior riqueza, que a nossa salvação, a nossa vida eterna seja o nosso bem maior. Oh meu Deus, então entra no coração desta gente, ó Espírito Santo, e revela essa glória da vida eterna, meu Pai, porque nós já temos o penhor da salvação, que é a ressurreição do nosso Senhor. Ah, meu Pai, mas nós também iremos ressuscitar para a vida eterna, iremos ressuscitar para a glória do Senhor. Oh meu Deus, ó Espírito Santo, faça isso, Senhor, mostra essa verdade a cada coração, a cada vida, meu Pai, e que estas pessoas tenham de fato uma vida firmada na Tua presença. Ó Espírito Santo, que cada pessoa aqui, meu Deus, receba por revelação, meu Pai, a eternidade, que dentro dela, meu Pai, essa certeza de que o Senhor ressuscitou como penhor da nossa ressurreição, seja a garantia que ela carrega dentro dela, de que no momento que ela dormir, ela vai acordar no Teu reino. E não é porque nós somos perfeitos ou merecedores, mas porque nós encontramos o caminho da salvação. Aleluia, meu Pai. Espírito Santo, abraça a Tua igreja, abraça o Teu povo, Senhor, e que essas pessoas recebam dentro delas essa verdade, que não é igreja, que não é religião, mas é a verdade dessa obra maravilhosa que o Senhor realizou por cada um de nós. Muito obrigado, meu Senhor Jesus. Nós te agradecemos pelo Teu sacrifício por nós lá na cruz, que nos abriu a porta para a eternidade. Aleluia, meu Pai. Aleluia. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar E perdoar. Porque Ele
Posso crer no amanhã. Posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Porque Ele vive. Temor não há. Temor não há. Temor não há. Mas eu bem sei. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Coloque a mão bem juntinho do coração. E Quando enfim chegar a hora, chegar a hora em que a morte enfrentarei. enfrentarei. Sem medo então. Sem medo então Terei vitória. terei vitória. Verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Diga assim: eu creio. Senhor Jesus, o mais importante não é o material, o físico, mas sim o espiritual. A minha riqueza, o meu tesouro é saber que o meu nome está no livro da vida. O meu tesouro é saber que na minha partida os anjos virão me buscar e me conduzir até o reino eterno do Senhor. Eu creio nisso. A ressurreição do meu Salvador é a minha ressurreição. Eu creio e ninguém tira isso do meu coração. Em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao nosso Deus. Amém. Pode sentar um pouquinho, nós já vamos embora. Prepara aqui para mim. Gente, você que vai ajudar a casa de Deus, você que vai dar a sua oferta, faça isso agora. Amém? É importante para você ajudar a casa de Deus? Sim ou não? Hein, gente? É importante você ajudar? Mas é obrigado a ajudar? Sim ou não? Não, não é obrigado nada a dar oferta na igreja, não. O povo de Deus, pessoal, o povo de Deus que amadurece, né, que adquire uma mentalidade mais madura, sabe, pessoal, que dinheiro não tem nada a ver com cura, com milagre, com bênção de Deus, não. Você não dá sua oferta na igreja para ser abençoado. Você dá sua oferta para abençoar a casa de Deus. Você dá sua oferta na igreja porque Deus já tem abençoado você. Você dá sua oferta na igreja, o seu dízimo. Você se torna filho de Davi por quê? Porque você ama a obra de Deus. Amém? Você vê a importância do trabalho do Evangelho, a importância de pregar o Evangelho. E nós só fazemos isso graças a vocês. Graças a vocês. Cada oferta que você dá na igreja, você está financiando o nosso trabalho para que a gente continue pregando o Evangelho. Amém? Para levar a verdade, para levar salvação para as pessoas. Então imagine o valor que isso tem para Deus. Imagine o valor da sua oferta para Deus. Mas oferta por amor. Não é dar para querer algo em troca, não. Dá por amor. Pastor, eu ajudo a igreja porque eu acredito no trabalho da igreja. Eu sei o valor do trabalho que a igreja faz. Que não é um trabalho apenas para essa vida aqui, não. Mas é um trabalho para a eternidade. O trabalho nosso, pessoal, o nosso trabalho é o trabalho mais importante que existe no mundo. Porque todo trabalho no mundo é para o físico. O nosso trabalho é para o espiritual, o nosso trabalho é para a eternidade. Amém? Então, eu queria que você pegasse a sua oferta, você que pode ajudar e quer ajudar,
que você desce, mas desce de coração para Deus. Desce com amor, desce com prazer, sabendo o valor daquilo que você está fazendo. Amém, pessoal? Faça uma oferta especial para Deus no dia de hoje. Meu Deus, hoje eu estou dando a minha oferta pelo amor que eu tenho pela tua obra, pela tua casa. Amém? Faça algo para Deus, pessoal, que mostre, através da sua oferta, o carinho e o amor que você tem pela casa dele. Em nome de Jesus. Amém? Então, você que quer ajudar, fique à vontade para ajudar, se está nas tuas condições de ajudar, né? Em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar essa música? Vamos lá, batendo palma de novo? Vamos lá, para a gente terminar. Fique de pé, pessoal, vamos terminar o nosso culto hoje, louvando o nosso Deus. Fique de pé. Vamos lá. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há. Aqui no telão, coloca o recado para mim. Amanhã, segunda-feira, como é que ele vai colocar? Aí. Amanhã, segunda-feira, nós vamos estar aqui falando sobre Salomão, que foi o homem mais sábio e mais bem-sucedido dessa vida. Nós vamos aprender com os seus erros e os seus acertos. Porque Salomão, ele acertou, o que levou ele à vitória. Ele errou, o que levou ele para o fracasso. Então nós precisamos aprender algumas coisas com Salomão que vão abençoar a nossa vida profissional. Amém, pessoal? Então amanhã venha e nós vamos fazer a oração aqui em cima do altar. Na segunda-feira passada, quem esteve aqui com a gente, nós chamamos aqui em cima do altar e aqui nós oramos, pedindo a Deus sabedoria para conduzir a nossa vida. Porque se a gente não tiver sabedoria, pessoal, a gente faz as coisas aqui e perde ali. Falta de sabedoria, falta de saber como conduzir a vida. Então é importante que você venha. Você que está desempregado, endividado, tem seu comércio, trabalha por conta própria, venha participar. Venha, vai abençoar você. Amém? Além de você ter comunhão com Deus. Quarta-feira tem o estudo bíblico e a Santa Ceia. Tá, pessoal? Quarta-feira tem Santa Ceia. Você pode faltar? Santa Ceia não se falta. É a comunhão do corpo e do sangue de Jesus. Quarta-feira, 7h30. Sexta-feira tem a reunião da oração ao pé da cruz, né? E à noite com o corredor das orações. Tem reunião 9h, 3h, 7h30, que é pela vitória diante das lutas espirituais. Inclusive, o pastor Walter pediu para mim avisar vocês que a partir de hoje, Walter, a partir de hoje, meia-noite, ele vai começar a fazer uma série de orações, à meia-noite, rápidas, mas à meia-noite. E para quem que ele vai orar? Para as pessoas que estão vindo toda sexta-feira e colocando seus problemas ao pé da cruz. Amém? Então, se você tem vindo sexta-feira ou quiser começar a vir de sexta-feira, pega esse papelzinho depois com os obreiros, lá na saída, escreva aqui qual é o seu problema para colocar ao pé da cruz. E à meia-noite, o pastor Walter vai estar com os pedidos, orando pelo Facebook, tá? Você pode acompanhar de casa, tá? Meia-noite em ponto. Da meia-noite até meia-noite 10. Amém? É ou não é verdade? Mas não é para dormir, pessoal. Não é para dormir. Então, da meia-noite à meia-noite 10, orando pela sua vitória ao pé da cruz. Em nome de Jesus. Você que tem vindo sexta-feira, faz esse esforço, vai abençoar você. Amém? Aí você pega o papelzinho, ó, pega esse folhetinho com as obreiras, lá na saída, escreva o seu problema e traga na sexta-feira, em qualquer um dos horários que você achar melhor. Gente, só uma coisinha. Lá na saída da igreja, na porta lá, tem uma urna transparente lá. É para você escrever suas reclamações e as suas sugestões. Se você fizer isso, você ajuda a gente. A reclamação, quando há uma reclamação, isso não é ruim. Crítica não é ruim. Tem crítica construtiva, o que acaba ajudando a gente a melhorar o trabalho da igreja. Então, qualquer sugestão, qualquer crítica, coloque lá na urna, tá? Tem um papelzinho debaixo da urna lá, você pode pegar, escreve, leva para casa, escreve, depois você traz, coloca lá, a gente vai ler e vai analisar. A gente vai analisando e tentando melhorar o trabalho da nossa igreja.
Amém? Certo, pessoal? E domingo nós vamos estar de volta aqui também no nosso 5º domingo da honra, né? Nesse mês de setembro, em nome de Jesus. Vocês estão com o envelopezinho? Outra coisa, pessoal, essa semana vieram pedir alimento na igreja, não tinha. Tem hora que a gente tem que sair correndo para comprar. Se cada pessoa ajudar com um pouquinho, pessoal, não deixa o envelope guardado dentro da Bíblia, pessoal. O envelope dentro da Bíblia não vai matar a fome de ninguém. Pega o envelopezinho, assim que você for no mercado, compra lá por exemplo, esse aqui, ó. Aqui, ó. Um frasco de óleo. É 1 litro ou meio litro? 1 litro? É 1 litro de óleo que você vai comprar. Aí você traz na igreja, a gente junta tudo isso e faz cesta básica. Chega uma pessoa na igreja necessitada, a gente ajuda. Amém? Quando não tem, a gente ajuda do mesmo jeito. A gente não deixa de ajudar porque não tem. Porque a gente vai e compra. Mas aí tem que tirar o dinheiro do aluguel da igreja para comprar a cesta básica. Então, por isso que eu falo, se vocês ajudam, facilita o nosso trabalho também. Certo, pessoal? Cada pessoa pegar com alguma coisa, ajuda a Deus a abençoar. Aí lá na saída você pode... Saída não, quer ver? Está aí com vocês, obreiros. Se você quer ajudar, levanta a mão, o obreiro vai dar para você envelopezinho. Pastor, eu já peguei. Ótimo, pegou, já está bom, não tem problema. Pega aí na mão dos obreiros, você traz, procure trazer, ó, ou quarta, né, na quarta-feira que vem, ou no domingo que vem, essa semana. O dia que você vier na igreja, se você puder trazer, você traz, tá? E a gente vai dando uma ajeitadinha aqui conforme dá. E a gente não deixa de ajudar ninguém que vem pedir ajuda na igreja, passando fome, necessitado, a gente ajuda. Eu quero inclusive agradecer, porque tem casos aqui na igreja, pessoal, que às vezes chegam gente em cima da hora aqui, pedindo cesta básica. Aí eu mando um recado para o pessoal, e o pessoal na hora já, pastor, quanto que é a cesta básica? Ah, é 200, 250. Já ajuda já. Já ajuda na hora. Tem gente da igreja que ajuda, tem gente que vai comprar e traz da igreja. Então eu quero agradecer você que tem ajudado muita gente nesse sentido, tá? Colaborado, tanto trazendo aqui na igreja, como também ajudando quando a gente precisa, porque tem hora que o desespero bate na porta da pessoa e a pessoa não sabe o que fazer. E a gente tem que ajudar. Tem ou não tem? Tem que ajudar. Precisa colaborar. Feche os olhos, gente. Pai querido e amado, nós te louvamos e te agradecemos por esta manhã. Muito obrigado, meu Deus, por essa manhã abençoada. Leva o teu povo de volta para casa, em paz, em segurança. Dê a todos um ótimo domingo, um domingo de paz, de felicidade. Meu Pai, e que todos nós possamos sair daqui hoje, levando conosco uma grande riqueza, a riqueza da eternidade. Que a gente não se esqueça, meu Pai, que tudo aqui passa, mas a nossa vida com o Senhor permanece para sempre. Abençoe o teu povo, meu Pai. Nós te louvamos e te agradecemos por cada vida que o Senhor permitiu estar aqui nesta manhã. Em nome de Jesus, e todos digam assim seja, e graças a Deus. Amém. Gente, faz assim, ó. Tchau. Vai com Deus, Deus abençoe, vão em paz, em nome do Senhor Jesus. Até amanhã, segunda-feira, quarta, na ceia, sexta-feira e domingo que vem. Vai com Deus.